Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai fazer uma viagem de quase 2 milênios para entender como é que um pequeno grupo de nômades se tornou um reino, enfrentou impérios gigantes e, no fim das contas, ajudou a moldar a história. Então, como é que pode, né? Como uma única família acaba dando origem a uma história que, de certa forma, moldou o mundo? O mais incrível é que tudo começa de um jeito bem pequeno, bem simples, com uma promessa. Tudo começa lá atrás, por volta de 1800 a.C. É aqui que a gente conhece a peça-chave dessa história toda, um homem chamado Abraão. Ele simplesmente pega o que tem e parte numa viagem, seguindo a promessa de encontrar uma nova terra. Uma decisão que, olha, mudaria tudo. E olha só essa linhagem. É daqui que vem a base de tudo, a fundação do povo hebreu. Começa com Abraão, claro. A promessa então passa para o filho dele, Isaque, e depois para o neto Jacó. Aliás, um detalhe interessante é Jacó que, depois de um acontecimento bem marcante, passa a se chamar Israel. É daí que vem o nome do povo. E a história segue com José, que era um dos 12 filhos de Jacó, bisneto de Abraão. Basicamente são as histórias dessas 4 gerações que dão o start em tudo. Mas aí, sabe como a história de família sempre tem uma reviravolta? E aqui, uma briga feia entre irmãos acaba levando José a ser vendido como escravo no Egito. E o que acontece? A família toda acaba se mudando para lá também. No começo tudo bem, eles são super bem recebidos, só que o tempo passa e aquela família de pastores, que era livre, acaba virando um povo inteiro de escravos. Essa virada na história é o que prepara o palco para um dos capítulos mais impressionantes de todos. E é justamente no meio dessa situação terrível, dessa opressão, que algo novo começa a nascer. Uma identidade, uma nação. E tudo isso vai ser consolidado numa fuga que, olha, é espetacular. E aqui a gente chega no Êxodo. Esse é o evento que define a identidade de Israel. Pensa bem, é uma história poderosíssima de libertação, de sair da escravidão no Egito, com a liderança de uma figura gigante que é Moisés. Esse momento vai muito além de um simples fato histórico. Ele se torna a grande história de fundação da nação, sabe? É a história que eles vão contar e recontar para sempre, para nunca esquecerem de onde vieram e quem eles são. Mas a jornada não acaba ali na saída do Egito, de jeito nenhum. Eles passam os 40 anos seguintes, 40 anos, vagando pelo deserto. E pode parecer tempo perdido, né? Mas não foi. Pelo contrário, foi um período super intenso de formação. Foi ali que eles receberam o Código de Leis, sim, os famosos 10 Mandamentos, e realmente firmaram quem eles eram. Deixaram de ser só um bando de escravos fugitivos para se tornarem um povo com leis, com um propósito. Ok, agora que eles são um povo, o que acontece? Vamos avançar um pouco e ver como essa identidade toda evolui até eles formarem um reino de verdade. Então, quando eles finalmente chegam na tal Terra Prometida, a gente podia imaginar que eles iam formar um reino, todo unificado, certo? Mas não. A primeira organização deles é bem diferente. Eles se dividem em 12 tribos, uma para cada filho de Jacó, lembra? Cada tribo cuidava da sua própria região, mas claro, todas elas estavam ligadas pela mesma história, pela mesma fé. E esse sistema de tribos funciona por uns 200 anos. Quem mandava nessa época eram chamados juízes, que eram líderes militares e também espirituais. Só que com o tempo, eles começam a sentir a pressão dos povos vizinhos, sabe? E aí o povo pede, a gente precisa de um rei, um líder só para unificar todo mundo. E é aí que começa a famosa Era de Ouro, a monarquia unificada, com 3 reis que todo mundo já ouviu falar: Saul, Davi e, por último, Salomão. Só que essa unidade toda, que parecia tão forte, tão poderosa, era na verdade bem frágil. Pois é, a tal Era de Ouro não ia durar muito tempo não. Quando Salomão morre, a coisa toda explode. A tensão que já existia vem à tona. As tribos do norte simplesmente se recusam a continuar pagando impostos altíssimos e aguentar o trabalho forçado que o sucessor dele queria impor. Essa recusa vira uma rebelião. E o resultado? Bom, o resultado é uma cisão. Uma divisão devastadora que racha a nação bem no meio. E aí, o mapa político muda completamente. O que era uma nação unida, agora está dividida contra si mesma. No norte fica o reino de Israel, que era maior e mais rico. E no sul, o reino de Judá, menor, mas que mantinha a capital, Jerusalém. E pelos próximos 200 anos, esses 2 reinos vão viver vidas separadas.
O Reino do Norte, Israel, cria suas próprias capitais, seus próprios lugares de culto. Enquanto isso, lá no Sul, o Reino de Judá continua com o templo em Jerusalém e com a linhagem do rei Davi no trono. Eles ficam ali lado a lado, muitas vezes como rivais, cada um seguindo seu próprio caminho. Mas esse período de divisão foi também um período de muita crise interna, sabe? Nos dois reinos. Coisas como corrupção política, exploração dos mais pobres e a tal da idolatria, que era adorar outros deuses, começaram a se espalhar. E é nesse cenário que surgem os profetas. E é importante entender. Profeta aqui não é quem prevê o futuro. Eram figuras que iam a público denunciar tudo isso e avisar os reis, olha, se continuar assim, vai dar muito ruim. E toda essa fraqueza interna, essa bagunça, claro que chamou a atenção de gente de fora. Impérios poderosos que estavam crescendo na região olharam para aquilo e viram uma oportunidade de ouro. A gente precisa entender a escala da coisa. Esses novos impérios, como a Síria e depois a Babilônia, eram gigantescos, verdadeiras máquinas de guerra. Perto deles, os reinos de Israel e Judá eram minúsculos. O confronto era inevitável. Era só uma questão de tempo até eles serem engolidos. E a queda é rápida e é brutal. Primeiro, em 722 a.C., o Reino do Norte é completamente dominado pela Síria. Mais de 100 anos depois, em 586, é a vez do Reino do Sul, que cai para o Império Babilônico. E o golpe final, a grande tragédia, é a destruição do Templo de Jerusalém. A elite do povo é levada como prisioneira para a Babilônia. É o começo do exílio. Pareceu o fim de tudo, né? Perderam a terra, o templo, mas por incrível que pareça, a história deles não acaba aí. Algumas décadas se passam e o cenário político mundial muda de novo. O Império Persa surge, domina a Babilônia, e o novo imperador tem uma política, para a época, surpreendente. Ele deixa os povos exilados voltarem para casa, e é o que eles fazem. Voltam para Jerusalém e começam a tarefa gigantesca de reconstruir tudo: a cidade, o templo, a própria identidade. É um momento muito forte de renovação e esperança no meio das ruínas. Só que a independência completa, a soberania, isso não volta mais. Na prática, eles só trocam de dono. Primeiro, ficam sob o domínio dos persas. Aí, lá por 333 a.C., vêm os gregos. Eles até conseguem um breve período de independência numa revolta bem famosa, a dos Macabeus, mas não dura. Logo depois, eles caem sob o poder da maior superpotência daquele tempo, Roma, isso em 63 a.C. E aqui a gente chega no ponto central de tudo isso. Toda essa história longa, cheia de altos e baixos, com reinos, divisões, exílios, dominação estrangeira, tudo isso cria o cenário exato onde Jesus de Nazaré vai nascer. Pensa bem, é um povo com uma identidade fortíssima, vivendo na sua terra, mas sob a ocupação de um império gigante e com uma esperança enorme, profunda, de libertação. Então, entender essa saga toda, desde aquela família nômade até chegar a um povo sob o domínio de Roma, não é só olhar para o passado, é ter a chave para entender o que estava prestes a acontecer e que, de fato, mudaria o mundo para sempre. A pergunta que fica no ar é: como uma história com tantas derrotas pôde acabar tendo um impacto tão gigantesco e duradouro?